coração. Isaías está dizendo: muitos não querem ouvir, muitos não querem obedecer e muitos não querem dar nesta palavra, mas eu tenho um recado de Deus para a minha vida e para a sua. Ai daqueles que não têm dado crédito à palavra do Senhor. Aqui Isaías reporta ele como cordeiro. Isaías fala acerca de um homem sofredor, de um homem a qual a Bíblia diz que ele tomou sobre si todos os nossos pecados, tomou sobre si todas as nossas enfermidades, e a Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aqui Isaías revela o Cristo amoroso, um Cristo que padece na cruz pela minha vida e pela sua vida. E prove a Deus isso ter acontecido, senão eu e você não tinha chegado aqui. Glória a Deus, porque ele se entregou lá naquela cruz, e a Bíblia diz que ele foi para o matador como ovelha muda, que não abriu a sua boca, ele não reclamou, ele não murmurou, ele não blasfemou, mas ele ficou quieto, ele ficou calado. A Bíblia diz, irmãos, que ele não disse uma só palavra. E aí, quando nós olhamos para esse texto, para poder entender ele melhor, nós precisamos ir lá no livro de Mateus, capítulo de número 26, aonde a Bíblia diz o seguinte: ali vai começar a crucificação de Jesus Cristo, aonde a Bíblia vai dizer que faltava 2 dias para a Páscoa, e aí aqueles que queriam pegar Jesus, aqueles que queriam crucificar Jesus, aqueles que queriam matar Jesus, estavam procurando, irmãos, ocasião para crucificar ele, mas a Bíblia diz que eles não estavam encontrando espaço, brecha nenhuma, e eles colocaram em pauta o seguinte: deixa passar as festas, quando passar a festa, quando passar a Páscoa, nós vamos prender ele e vamos crucificá-lo. Só que a intenção deles, Juninho, era esperar passar a Páscoa para não ter tumulto em Jerusalém. A intenção do homem era fazer aquilo no mais oculto o que eles pudessem. Só que tem coisa que não adianta, irmão, aleluia, fazer nada no oculto. Eles queriam tramar no oculto, eles queriam fazer, aleluia, tudo por baixo dos panos, para que ninguém viesse descobrir a trama que eles estavam fazendo. Mas só que Jesus, irmão, aleluia, vai permitir ao contrário, vai acontecer no período da festa, para que todo mundo veja o que estão tramando contra Jesus. Sabe por quê? Porque não dá para esconder nada dele, não dá para enganar Jesus, aleluia, nada fica escondido perante os olhos do Senhor. Eles queriam tramar, aleluia, para que não viesse acontecer um alvoroço, para que não viesse todos ficarem sabendo, e se alguém ficasse sabendo, era bem poucos. E eles então, naquilo entre eles, disseram: quando acabar a festa, a gente prende ele. Só que a Bíblia diz que o Senhor chama os discípulos, fala assim para eles: preparai uma casa para que a gente viemos celebrar a ceia, porque daqui a pouco o Filho do Homem será entregue aos homicidas, e eu não vou estar mais aqui convosco. E a Bíblia diz, irmãos, que foram preparar uma casa, e na ceia do Senhor, a Bíblia diz que Judas saiu para o trair, e Judas foi até o sacerdote procurando um espaço para entregar Jesus. Judas entrega Jesus por 30 moedas de prata, e ali começa toda a trama. E aí a Bíblia diz que na Santa
Ceia o Senhor revela que dentre daqueles que estavam ali, está o traidor que tinha o traído. E eles ficaram incomodados e começaram a perguntar um ao outro, aleluia, é eu. Quando chegou a vez de Judas, o Senhor disse, tu é que está dizendo. E era Judas, depois da Santa Ceia, a Bíblia diz que ele se levanta e ele vai, aleluia, entregar Jesus. Jesus, observando isso, a Bíblia diz que ali começa uma grande trajetória, num espaço muito curto, muito pequeno, mas ali começa a crucificação de Jesus Cristo naquele dia. E o que eu quero trazer aqui para os irmãos é o que aconteceu com Jesus naquele dia. A Bíblia diz que ele sabia que ele foi traído, sabia que ele iria passar. Quando Judas o entregar, ele canta um hino, que a história não diz que hino foi aquele. E depois que ele canta o hino, ele chama os discípulos da Silvana para ir para o monte orar. E quando ele chama eles para ir orar, Jesus, aleluia, está orando, Jesus está intercedendo. E ele chama no particular Pedro, Tiago e João para ir um pouco mais para dentro, para orar mais reservado. E Lucas vai relatar, enquanto ele estava orando, a história diz que ele estava tão angustiado que ele suou até gotas de sangue. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus suou gotas de sangue. E chegou o momento que ele falou para o Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas aí ele lembrou que ele tinha uma missão a cumprir. E ele disse, mas seja feita todavia a tua vontade. E a Bíblia diz que ali Jesus perseverou, Jesus ficou ali orando. Mas quando ele foi procurar os discípulos, a Bíblia diz que os discípulos estavam dormindo. Ele acordou eles e disse para eles, ei, vocês não podem ficar comigo nem sequer uma hora em oração. Ei, eu sei, aleluia, que não é fácil, mas vocês precisam ficar comigo. Jesus, irmãos, aqui começa a sofrer, aleluia, vários tipos de dores que eu quero relatar nesta noite. Porque quando a gente olhamos para a cruz, a gente vê o Senhor só sofrer através da chicotada. Não foi só a chicotada que ele sofreu, foi várias dores que Jesus passou naquele dia. E uma das dores que Jesus sentiu foi a dor do abandono, porque ele foi abandonado pelos próprios discípulos quando ele mais precisou. Os discípulos, quando ele estava dormindo, e deixaram ele sendo, aleluia, afligido pelo mundo espiritual.